Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E hoje nós temos a honra de falar aqui um pouquinho para vocês sobre a nutrição dos nossos pets, tanto cães como gatos. E temos também, quem está aqui com a gente é o veterinário nutricionista José Neto. Seja muito bem-vindo, José Neto, ao Muito nosso obrigado, podcast. meninas, pelo Obrigada por convite. ter aceitado o convite, de participar com a gente. É um assunto muito importante que muita gente tem curiosidade. Mas para a gente começar, de fato, antes de começar a falar sobre a nutrição, conta pra gente a tua trajetória. Como foi que tu chegaste na veterinária? Como foi que tu te especializaste na área de nutrição? Vamos lá, gente. Foi muito engraçado como fui para a parte veterinária, porque a minha mãe sempre me falava, né, tu tem que mexer com dinheiro, mexer com dinheiro. Aí eu, cara, beleza. Fiquei um ano fazendo ciências contábeis. Ele não escutou a mãe dele. Aí eu falei, fiquei um ano fazendo ciências contábeis. Aí eu falei, cara, nada a ver, não gostei. Não gostei Não, desse não sei. dinheiro. E aí abri o processo seletivo para fazer a medicina veterinária. Fui, fiz, passei, ganhei bolsa, tudo mais. E consegui ali, né, nos 5 anos, me formar, graças a Deus. E aí, quando chegou aquela parte de finalizou a graduação, vamos ver o que a gente vai fazer agora, né? Vai só clinicar, se vai fazer alguma outra coisa. E aí, quando eu finalizei a graduação, era uma época que eu ainda estava trabalhando na área comercial. Então, para mim, o que eu queria realmente era a área comercial. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que aquilo ali não estava mais me agradando, estava querendo mudar de ramo. E aí, fui para a parte clínica. Na parte clínica, eu comecei a ver uma demanda muito grande em animais que chegavam para mim com desbiose, com uma má alimentação, com déficit. Eu falei, cara, eu acho que tem um mercado legal aqui. E é algo que eu gosto, que eu já vinha já... Eu sempre gostei da parte de nutrição humana. Eu achei Sim. sempre, tipo, muito mágico a parte da nutrição, o que a nutrição consegue fazer com o nosso corpo. Sim. E aí eu falei, cara, isso deve ser muito legal também para os animais. Aí eu comecei a dar uma estudada, fiz um curso, fiz um outro. Falei, cara, vou meter a cara numa pós-graduação aqui para ver o que vai dar. De início eu achei assim meio... Aí depois eu fui me aprofundando, fazendo alguns cursos. E realmente me encontrei ali. E achei algo muito interessante. Era algo que superou muito as minhas expectativas na parte nutricional. E eu vi que a nutrição, ela tá simples, ela é como se fosse, digamos ali, o alicerce, a base Exatamente. da saúde, da longevidade, da qualidade de vida de um animalzinho, assim como é na nossa também. Então, foi ali que eu comecei a deslanchar nessa questão da parte E de se nutrição. apaixonou. Hoje Muito. se encontrou. E me encontrei muito. Eu tava até falando pra Carlinha, que é a minha noiva, falei, amor, se bobear, esse ano eu ainda vou fazer uma pós-graduação não, uma faculdade de nutrição humana mesmo, pra Olha, que legal. ver se, né, introduz um pouquinho mais ali, Muito aprofunda legal. mais, eu acho bacana. Ah, que bom que você gosta. Isso é muito interessante, porque eu sempre falo, como eu trabalho bastante com dermato, com pele e pelo, né, dos animais, o essencial é esse, a alimentação de qualidade. E esse desequilíbrio, ele interfere diretamente na saúde do animalzinho. E justamente por causa disso, eu gostaria que você falasse quais são os principais erros que os tutores cometem na alimentação dos seus animais. Perfeito, vamos lá. Por incrível que pareça, o erro mais comum, que eu acho que 80% dos tutores conseguem cometer, é adicionar uma proteína de forma inadequada juntamente da ração. A gente vai rir, né? Vou nem falar nada nesse momento. Vamos Nem conversar, doutor. Às vezes, o tutor... Aquele momento que elas se entregam sem falar nada. Oi? Esse é o erro de quase todos os tutores, gente. Isso é Prazer, eu super estou comum. nos 80%. Isso é super comum, tá? Por quê? Primeiro, a proteína ela vai dar uma atratividade melhor para a ração do animal, Sim, sim. onde ele vai querer ter mais interesse ali naquele alimento. Porém, dependendo da ração que a gente utiliza e quando a gente acrescenta proteína, a gente está causando um desbalanço nutricional nesse animal. Ou seja, a gente está dando mais proteína que o corpinho dele consegue absorver.
E quando a gente acrescenta mais proteína do que esse corpinho consegue absorver, automaticamente ele vai tentar excretar. E uma das formas desse animalzinho excretar a proteína é pelo trato urinário. Entendeu? Olha só que interessante, hein? Então, quando ele acaba excretando essa proteína, ela deixa ali como se fosse micronutrientes, digamos, né? Que são pequenos. Deixa eu ver como eu posso colocar aqui. Tipo arenoso. É, como se fosse algo arenoso, pequenos fragmentos de proteína. Vem os sedimentozinhos. Que aí vão causar os sedimentos, que podem vir a ocasionar também pedras, enfim, cálculos. E aí a gente vai ter já um probleminha ali para aquele animal na parte do trato urinário. Então já fica o primeiro alerta, né? Uma Se você possibilidade quer maior, né? colocar a Exatamente. proteína, o problema não é colocar, é como você está colocando. Então, Exatamente. sempre visitar o nutricionista veterinário. Exatamente. Porque muitas das vezes o pessoal só coloca proteína. Eles não sabem quanto eles estão colocando. Sim. Eles não sabem quanto tem de proteína já na ração do animal. E aí é o que eu falo. Gente, dá para colocar? Dá. Só que a gente tem que balancear essa proteína para ela conseguir se encaixar ali naquela ração. Entendeu? E às vezes nem tem necessidade. Às vezes tem ração de boa qualidade que ela já supre a necessidade proteica do animal e não tem a necessidade da gente colocar essa proteína junto da alimentação. Ah, mas como é que a gente vai fazer para ficar mais atrativa? Tem milhões de outras maneiras que a gente consegue fazer com Tem que essa... formulações no mercado adequadas, Exato. né? E aí a gente consegue fazer vários outros tipos de manejo para com que essa ração fique saborosa, fique mais atrativa para o animal. E logo a gente vai dar muitas dicas. Outra dúvida que eu tenho também, a gente sabe que hoje a alimentação natural está aí na fama, né? Tem ganhado muito espaço no mercado veterinário, principalmente com os tutores. Às vezes não é nem tanto uma indicação do veterinário, mas o tutor já vem com essa ideia da AN, alimentação natural, AN. Muitas vezes faz por conta, né? Faz por conta, Faz por que conta. é totalmente errado, né? É Perigoso. uma coisa que eu sempre alerto. Você quer fazer? Ok, eu não sou contra, mas você vai procurar um nutricionista. Porque fazer por Exatamente. fazer, tu vai prejudicar o teu animal todinho, né? Exatamente. E aí, fala pra gente um pouquinho, assim, quais são os benefícios realmente da alimentação natural, mas também fala pra gente quais os cuidados que o tutor deve ter para adotar esse tipo de alimentação pro pet dele. Perfeito. Ó, quando a gente fala de alimentação natural, claro, única e exclusivamente de alimentação natural, porque a gente também tem diversos outros métodos de dieta. Tem a dieta seca, que é apenas com ração, tem a dieta mista, que é a ração mais alimentação natural, e tem a alimentação natural, né, por si só. E assim, quais são os benefícios da gente ter ali uma alimentação natural para o animal? O primeiro e o mais importante que eu acho, na minha opinião, é o controle de você saber o que você está dando para o seu animal. Então, você sabe qual tipo de proteína você está dando, qual tipo de carboidrato, qual tipo de vegetal, tudo. Você tem absolutamente o controle total da alimentação do seu bichinho. Então, você consegue detectar algum tipo de alergia, algum tipo de sensibilidade, algo que ele goste, que ele não goste. Então, você tem um controle absoluto do que o seu animal vai estar ingerindo, tá? Claro, isso tudo também em conjunto com o médico veterinário para fazer essa, né, Porque esse balanço. o pessoal pensa que é comprar arroz de cachorro no supermercado. Exatamente. Não, tem gente que... legumes e proteína, pronto. Colocar Nem um isso. franguinho ou só um bobó, gente. Coloca Bobó. Sabe o que é bobó, E né? detalhe, O pulmão tá? do boi. Sim. Por incrível que pareça, Caramba, gente. a gente até menospreza às vezes, né? Aham, As vísceras em si. aham. Mas elas O têm bobó, cara, ele é excelente. Não, ok, mas Mas aí aí tu só misturar ele. só isso, ou então com arroz de... Aí coloca assim meia panela de arroz de cachorro. Um animal assim que tem uma necessidade de proteína bem alta e tu taca meia panela de arroz. É. Aí tu põe lá uns pedaços de bobó. Não, tá ótimo. E detalhe, Tá às vezes a aqui. pessoa exagera no bobó. E aí causa uma desbiose Causa. no animal. Que o excesso de víscera, ele causa uma desbiose absurda. E o animal tem ali... Ele fica tipo, com uma diarreia muito, 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 muito forte. É isso que a pessoa tem que entender, né? É um equilíbrio, não é só fazer da cabeça. Tem muita gente que pensa que é só tipo, ele vai colocar ali a quantidade que o animal tem que comer e é aquilo. Não, gente, tem todo um cálculo. A gente vai calcular micro, macronutriente, mineral, aminoácido, tudo. Tudo vai ser exatamente calculado para aquele animalzinho. Então, assim,
Quando a gente fala da alimentação natural, é esses os benefícios. A gente consegue ter o controle, a gente consegue saber o que a gente está oferecendo. E outra, a gente também tem uma biodisponibilidade do nutriente muito maior para o animal. Porque a gente está dando o nutriente em si. Só que, ao contrário do que todo mundo pensa, quando a gente faz alimentação natural, a gente é obrigado a suplementar. Eu já ia tocar nesse assunto. Sim. Tá? Porque a gente tem que suplementar. Na ração, eles conseguem fazer toda a suplementação, toda a ingestão calórica diária do animal naquele palatezinhozinho da ração. Quando a gente vai para a alimentação natural, mesmo a gente incluindo os vegetais, incluindo outros nutrientes, eles não conseguem absorver tudo, tá? Diferente do nosso intestino, que é longo pra caramba, onde o nosso alimento vai fazer vários percursos ali e a gente vai estar extraindo nutriente desse alimento, no intestino deles é bem curtinho. Então, são 4 voltas mais ou menos, que aí já sai. Então, é muito rápido. Então, aquele nutriente que ele está indo ali, ele está deixando... Aquele alimento que está indo, ele está deixando o nutriente, mas não é 100%. Então, a gente tem que suplementar para justamente aquele animalzinho não ficar em déficit nutricional. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, quando eu vou na consulta com um monte de paciente meu, aí já chego, não, tá fazendo AN, né? Uhum. E muitas das vezes, pela praticidade, eles acabam comprando. Tem diversas marcas. Uhum. E o que eu acho mais impressionante é porque eles não fazem associado à suplementação. E acha que tá tudo bem. E chega, meu Deus, doutora, tá caindo muito pelo do meu animal. E eles fazem alimentação natural. Eu não sei por que isso. Gente, é a base, é o pilar. Então, essa questão da suplementação, ela é muito importante para os tutores entender que a alimentação natural é um conjunto. Sim. E tem que ser bem acompanhada. Então, por isso que muitos acabam não optando por ela pelo trabalho que dá. Mas a maioria dos tutores informados, eles adoram ela. Porque eles procuram um profissional e faz tudo certinho. E tem que procurar. Para mim, assim, é regra básica. Quer ir para a AN, tudo bem. Mas tem que ter um nutricionista veterinário. Perfeito. Senão não tem jeito. Sendo bem acompanhado, cara, a qualidade de vida do animal é absurda. E eles amam, né? E outra, a facilidade de aceitação do alimento é muito maior, né? E aí a gente cai também até num outro ponto, que aí acaba também a gente tendo ali, às vezes, uma compulsividade alimentar de um animal. Então, a gente também tem que entender que quando a gente passa aquele cardápio ali para aquele pet, já está calculado para aquele pet. Então, tem tutor que, às vezes, vê que o animal está gostando muito da comida, digamos, pega ali um animalzinho que era super seletivo para ração, comia um dia, 2 dias não comia. Quando ele passa para alimentação natural, o doutor vê que ele está comendo pra caramba todos os dias, ele está ficando desesperado, meu Deus, ele quer comer toda hora. Vou colocar mais. Tá muito pouco. Ele já causa um desbalanço, entendeu? Ou então faz a distribuição da receita para todo mundo, né? Olha, a receita é que nem nutricionista, tá? Bora abrir aqui, porque tem gente que faz isso também. Peguei Passa a receita. pela nutricionista, amiga, fui numa Nutri, tá maravilhosa. Ai, amiga, me dá esse cardápio aí, toma. Só que ele é individual, né? Exatamente, é individual. Individual. Cara, até animais... Eu vou dar um exemplo aqui bem Até da mesma fácil. raça, às vezes, né? Porque tem coisas, por exemplo, tu vai pedir alguns exames e tu vai ver que tem coisas que tu tem que suplementar num que não tem no outro. Exato. Então, não adianta, podem ser irmãozinhos, é individual. Mesmo peso, mesma idade, mudou o sexo, já era. Já é outra dieta, já é outro balanço energético, já é outra queima calórica. Ou seja, já muda total a dieta. Pode ser até os mesmos ingredientes. Dá pra fazer. Claro, respeitando a particularidade de cada um. Mas já muda. Já muda a quantidade de calorias, já muda a quantidade de água, enfim. Tudo. E é muito interessante também, por exemplo, estilo de vida do animal. Tem animais que passeiam 2 vezes ao dia, tem animais que passeiam 1 vez, tem animais que passeiam 1 vez na semana. Então, isso muda completamente, eu acho, que o balanço dessa dieta. Com e certeza. as pessoas não entendem isso. Com É certeza. tanto que atrás da própria ração, lá tem, se seu animal faz atividade intensa, moderada, leve, então é a quantidade de grama referente àquilo que o animal vive. E as pessoas têm que entender essa questão da dieta também. Justamente porque se eu colocar uma quantidade maior em um animal que não tem uma atividade física diária, ele vai para o quadro de obesidade. Então, Sim. por isso que, mais uma vez, o médico veterinário, nutricionista, José Neto, vocês procuram uma consulta com ele que vai ficar tudo certo. Exatamente. Então, assim,
É bem isso mesmo que você falou. Tem animalzinho que tem um gasto energético absurdo. Que ele vai pro parque todo dia, ele vai pra creche todo dia, chega em casa, dorme, aí come. Mas só que ele gasta muita energia. E tem Exatamente. aquele outro animalzinho, digamos, um animalzinho idoso, que já tem ali algum probleminha de osteoartrite, que ele não vai ter a mesma atividade daquele outro animal. Ah, mas eles têm o mesmo peso. Mas são um metabolismo totalmente diferente. Totalmente diferente. E como é Exatamente. que a gente pode identificar que um pet está com uma dieta inadequada? Assim, o que tu usa como parâmetro? Obviamente, a gente não vai falar muito aqui da parte profundamente Sim, técnica, sim. mas tipo assim, coisas que o tutor pode observar, que um clínico pode observar para te encaminhar esse paciente. Primeiro, uma dos sintomas, né? Das características mais evidentes é aquele vômitozinho espumoso. Logo pela manhã, o animalzinho tá ali, aí ele começa. Como se ele estivesse mastigando um chicletinho. Aí, logo em seguida, tem aquele vômitinho espumoso, meio amarelado, meio esbranquiçado. Sim. Isso já é uma das características que eu não digo nem da dieta desbalanceada, mas da forma que está sendo oferecida, está sendo errada. Então, às vezes, o animal tá com uma dieta balanceada, mas do jeito que está sendo oferecido para ele, não tá adequado. Então, aquele pessoal que oferece uma vez só, comidinha por dia Isso pro eu animal. não entendo, eu te juro. Entendeu? E Aquele para tem que raças começar- de grande porte é até um risco, né? E isso é muito comum. Um animal É passa muito o dia comum. todinho com fome, coitado, pra comer uma vez. É. Isso é muito complicado. Com fome. E o tutor não se Exato. coloca no lugar dele, né? É Porque, isso que eu gente, falo. Tu come uma É isso vez que eu por falo. dia. Às vezes, até quando Deu. até quando o animalzinho come 2 vezes por dia, eu ainda falo, gente, vamos tentar fazer um lanchinho no meio da tarde, vamos tentar fazer. Uhum. Ah, mas eu não tenho tempo. Que hora você chega em casa? Chego 6. Que hora você dá a janta dele? 8. Cara, chegou em casa, faz alguma coisinha pra ele, só pra, tipo, tirar aquele estômagozinho ali do nada, que ele já, tipo, já deve ter feito, ó, um estômago vazio, um estômago saudável, perdão, ele faz uma digestão ali, aproximadamente de 4 a 6 horas. Ele consegue fazer um esvaziamento do estômago. Claro, vai ter conteúdo no intestino, porque tá fazendo bolo fecal. Mas um estômago, ele vai ficar vazio mais ou menos de 4 a 6 horas. Um estômago saudável, sem Sim. nenhum tipo de transtorno. Agora, tu imagina, um animalzinho que come ali meio-dia. Não, meio-dia não. Digamos que ele come 8 horas. Ele vai comer lá pras 9 horas da noite. Basicamente, ele fica 7 a 8 horas de jejum. Cara, é um estômago que ele não vai parar de trabalhar. Ele vai continuar produzindo suco gástrico, ele vai continuar batendo ali naquela mucosa do estômago e vai ficar mais enjoativo, vai ficar um pouquinho mais complicado para esse animalzinho querer se alimentar logo depois. Então, às vezes, isso pode ser até um problema futuro pro animal, que ele vai ficar mais seletivo, porque ele sabe que quando ele for comer, ele vai, cara, não caiu caiu legal, não caiu Não bacana é essa qualquer comida. coisa que ele vai querer, né? Exatamente, vai ter que ser algo muito atrativo para ele poder querer comer. Então, um dos primeiros sintomas, essa questão do vômito, questão dos horários onde vai ser feito as refeições, né? Outra, um animalzinho acabou de ficar doente, pegou uma gripe, que é bem comum, né? Ainda mais aqui na nossa região, Sim. que tem chuva, sol. Animal gripou. Cara, fez o tratamento, curou, logo em seguida gripou de novo. Aí fica nesse, volta, gripa. Isso é um sinal que o sistema imunológico dele já tá um pouquinho mais fragilizado. Aí a gente fala, tá, mas ele tá fazendo alimentação natural, ele tá fazendo alguma suplementação, mas às vezes tem algum tipo de vitamina que a gente precisa dosar, que aí vai estar ligada totalmente a tudo isso. Tem uma vitaminazinha que a gente brinca na parte nutricional, que a gente diz que é o hormônio D, que é a vitamina D. Vocês já viram quanto a vitamina D é importante pra gente? Sim. Sim. Muito. Tem a mesma importância pra eles. Viu? Entendeu? Essa dica é muito importante. Então, assim, a vitamina D baixou, amigo, é uma cascata. Vem vitamina B12, vem vitamina K, vem todo mundo baixando. E são todos percussores da imunidade. Então, baixou a vitamina D, meu amigo, vai baixar todo mundo. Ela vem puxando, vem. E aí, quando vê, o animal fica com a imunidade baixa. E aí, a gente acaba entrando naquele quadro do animal em déficit nutricional, Sim. né? Então, o animal tá com uma nutrição não tão boa. Então, é uma das características também. Então, é importante a gente estar dosando, tá vendo, avaliando o animalzinho, vendo o histórico dele ali, né, no veterinário. E assim, esse episódio ele é muito especial, porque ele é diretamente
digamos, 90% para os tutores, né? Lógico que tem uma aqui também para os veterinários que possam se inspirar na parte nutricional através do seu trabalho e também interessar e fazer especialidade nessa área. Só que é até interessante, a gente tem uma lista de convidados no podcast e nós vamos chamando de acordo com o que as pessoas vão pedindo. E uma que eles já vieram pedindo bastante era trazer um nutricionista veterinário no nosso podcast. E também foi encaminhado um vídeo seu, né? Dando dicas nas redes sociais pra gente convidar você. Eu acho legal. isso muito legal, porque as pessoas interagem e pedem pra gente trazer o profissional. E aqui estamos trazendo o médico veterinário nutricionista. Uma honra, inclusive. Tá aqui. E aí gostaríamos também que você falasse, porque assim, vai tirar bastante dúvida de tutores, para falar um pouquinho mais quais os impactos, né? Na qualidade de vida e principalmente nas doenças que o desequilíbrio dessa alimentação pode causar na vida do animalzinho, seja o cachorro, seja o gato. Perfeito, vamos lá. Quando a gente enquadra assim um animalzinho com uma má nutrição, primeiro que eu já falei que ele vai ter imunidade já mais fragilizada, ele vai ser mais suscetível a pegar qualquer tipo de doença. E aí, quando a gente fala de doença, a gente fala diretamente na longevidade do animal, tá? Então, às vezes, aquele animalzinho que tem aquelas doencinhas, pega um recorrente, fica ruinzinho, vez ou outra, rapidinho, é um animal que pode sim estar ali com uma deficiência nutricional e tudo mais. Melhorando essa nutrição desse animal, primeiro que a gente consegue dar uma longevidade, tá? Isso, que é a Longevidade, ela nem sempre tá junto com a qualidade de vida, tá? Ela não tá junto com o bem-estar do animal. Então, tem animalzinho ali que tem 15 anos, mas ele tá cheio de bronca, né? E tem animalzinho que tem 15 anos que tu olha e tu fala, gente, ele não tem 15 anos. Exatamente. Então, assim, aí tu vai parar pra ver qual é a diferença ali. Cara, o que ele comeu? Como foi a vida dele comendo? Cara, ele só comeu ali ração tal, ou então ele comia flocão de milho, com Arroz de bobó, cachorro. arroz de cachorro, tudo desbalanceado. Mas ele nunca passou mal, doutor. Gente, não é aquele momento. É o tempo que ele vai, né, tá ingerindo aquilo ali. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa saudável, tá fazendo dieta, fazendo exercício físico, ele vai comer ali, vai tirar um dia da semana dele, 2 dias do mês, vai comer ali um Big Mac. Não quero comer um Big Mac, vou comer 2. Aqueles 2 Big Mac não vão fazer absolutamente nada no organismo dele. Ele vai lá, vai comer, depois ele vai seguir a dieta dele normalmente. Já era. Sim. Já foi. Mesma coisa para o animalzinho. Ah, doutor, ele tá comendo a dieta dele tudo certinho, não sei o quê. Eu não posso dar um petisquinho? Não posso fazer? Pode. De forma moderada, respeitando as particularidades do animal. Fez o petisquinho um dia da semana, 2 dias da semana, acabou. Voltou para a dieta normal. Esse animal, esse petisco, ele provavelmente não vai fazer muito mal para ele, para esse animalzinho. Se ele não tiver nenhum tipo de restrição alimentar, vai ali, vai sair nas fezes depois e pronto. Aí agora tem aquele outro animalzinho, aquele que tem uns 15 anos e tá com um monte de problema. O que ele comia? Ah, doutor, ele comia um arrozinho de cachorro, mas ele comia ali a comidinha normal. E eu dava pra ele um petisquinho todo santo dia. Ele era só um? Não. Nunca é só um. Era um ali, um aqui Uns e tal. 10. E aí começa. É igual como a gente enquadra para os seres humanos. Aquela pessoa que não faz uma dieta de boa qualidade, que tem ali uma dieta totalmente desbalanceada, ela vai ter comorbidades no longo da vida dela. Ela pode viver muito, Sim. mas ela vai viver, né, doente. Quando a gente trata de um animalzinho que tem uma boa qualidade de vida e uma boa nutrição, ele pode viver muito e ele vai viver com uma qualidade de vida melhor. Então é aquele animal que tu vai ver que tem 15 anos, mas ele tá correndo, ele tá brincando. Claro, vai ter ali as limitações por conta de idade e tudo mais, que isso é inevitável, não tem como. Mas algo que seja, digamos, interno, sobre saúde, exames, vai estar tudo normalzinho, dependendo da parte nutricional que ele vai seguir. Então, assim, dê uma ração de boa qualidade pro seu animal. Procure um nutricionista se você está fazendo alimentação natural, pelo amor de Deus. Não é de qualquer jeito, gente. Não é fazer o frango, o arroz ali e falei, tá aqui, pronto, é alimentação natural. Não é.
tá? É Então, individualizado. é individual. É individual. individualizada. E principalmente a parte da suplementação, né? Exatamente. Exatamente. Isso aí eu me barro muito. Isso aí é. E outra coisa que, só puxando rapidinho, amiga, eu vou deixar, porque só emendando um assunto aqui, com relação à suplementação natural, né? Suplementação natural não, suplementação desses animais que fazem alimentação natural. Só que uma coisa que eu esbarro muito, assim, eu não aceito. Se a pessoa não tem o conhecimento, é melhor não indicar. Eu não indico, de forma alguma, fazer alimentação natural em filhote. Se você quer fazer alimentação natural em filhote, pelo amor de Deus, procure um médico veterinário nutricionista. Se você quiser fazer qualquer tipo animal. de alimentação Mas natural, no tem filhote, que fazer. mas no filhote, amiga, Principalmente. Exatamente. eu não entendo como é que as pessoas... Não dá pra tirar, assim, essa questão de dizer que vai fazer alimentação natural em filhote. Ela tem que, tipo, ou você procura um nutricionista veterinário, ou você não faz. Não faça, por favor. Ele está em desenvolvimento. Fala sobre isso. E é muito sério. importante. Cara, É muito sério. Isso é super até sério. puxando já outra questão que a gente já ia perguntar. Além de tu falar dessa importância para o filhote especificamente, difere pra gente a alimentação do filhote do idoso, para o pessoal ter uma noção da diferença de fase da vida, alimentação. Perfeito. Como tu falaste, tá excelente. É isso mesmo. Eu, particularmente, eu só faço alimentação 100% natural para um filhote quando o tutor pede muito. Quando ele fala, cara, eu quero. Não é porque é mais difícil, mas primeiro a gente engata aí um ponto. Volume alimentar. Gente, o volume de comida que o animal, filhote, tem que comer para ele estar bem nutrido é muita comida. Mesmo a gente colocando ingredientes mais calóricos, a gente colocando mais gordura, colocando mais tudo. É muita coisa. Ele vai ficar muito gordinho. Lindo. Então, assim, é muita comida. Por quê? Porque aquele animal, ele tá em fase de desenvolvimento. É algo que ele já tá ali, tipo, cara, eu tô precisando de nutrientes para poder construir uma carcaça óssea boa, uma musculatura boa, fazer uma boa função cognitiva, ter uma boa locomoção, ter uma boa lubrificação. Então, assim, não pode faltar nada de nutriente. Então, quando a gente vai para alimentação natural, para esses animais, né, no caso, para filhotinhos, tem que ser 100%. Não pode errar nada. Não pode errar nenhum... Eu não posso errar no cálculo da dieta. Olha aí. Isso é muito Eu não sério. posso errar no cálculo da dieta. E o tutor não pode errar na pesagem, não pode errar na suplementação, não pode errar nos horários de comer do animal. Então, assim, a margem é mínima pra errar quando é filhote. Porque isso não vai implicar ali na hora que ele tá comendo. Tipo, não, vou fazer uma semana, Gente, não vai aparecer ali naquela hora. Quando passa 1 aninho, 2 aninhos, vocês vão começar a ver o reflexo do problema que a gente criou ali no início da vida dele. Isso é muito sério. Então, assim, e aí qual é a diferença, digamos, de uma alimentação de um filhote, né? Alimentação natural, digamos, de um filhote, por uma alimentação natural de um idoso? É totalmente o inverso. Enquanto aqui a gente coloca bastante gordura, bastante proteína, carboidrato, bastante volume alimentar, pro idoso a gente já tem que tomar muito mais cuidado nisso também. Então, assim, são os dois extremos. Aqui é muito, aqui é pouco. Entendeu? Só que ele não pode ser tão pouco ao ponto de, tipo, de ficar deficiente nutricionalmente. Então, quando a gente vai pra alimentação do idoso, o idoso, a gente tem que tomar cuidado mais com a gordura, já tem que avaliar qual tipo de comorbidade ele já deve ter ali naquele momento da vida dele. Se não tem, como é que tá a locomoção? Uma das coisas que é interessantíssimo a gente avaliar no idoso, a cara dentária. Que, tipo assim, é aqui que começa. É na boca. Não, a gente tem que abrir a boquinha. Caramba, tá só tártaro. Cara, aquele tártaro ali, ele não vai prejudicar na mastigação, mas ele tá prejudicando pelas bactérias que ele contém ali na cara dentária. Então já vai para um outro nicho, que é a parte odontológica. Mas começa aqui. Então a gente já tem que avaliar, será que esse animal vai conseguir comer pedaços grandes de comida? Será que ele vai preferir comer algo mais pastoso, mais líquido, mais denso? Enfim, então assim, só que a gente tem que sempre estar respeitando a atividade física que o animal consegue fazer. Então, ele consegue ainda, né, fazer uma caminhada de 30 minutos. Pô, legal, então isso já me ajuda, eu já consigo colocar um pouquinho a mais de comida. Neto, ele só vai ficar deitado, ele só fica em casa, só fica dormindo. Então, já
modifico ali. E a outra, já introduz outras suplementações também para auxiliar nessa questão do envelhecimento. Excelente. Eras perfeito. E aí também eu gostaria de enfatizar, né? Eu vou te dar um exemplo. Como eu atendo bastante Spitz, os tutores, eles têm já a ideia que a alimentação natural vai dar um pelo mais bonito, mais brilhoso para aquele animalzinho, né? Só que eu ressalto novamente a importância de fazer de forma correta, porque dá um efeito totalmente contrário se não fizer. E eu atendo ela já há anos, essa minha cliente, e a sogra dela quis um filhote. Só que a Spitz dela é muito linda e faz alimentação natural e ela segue tudo o que eu falo. Nutricionista, exame, faz tudo direitinho, dieta balanceada. E ela é linda, maravilhosa. E aí, no caso, a sogra comprou uma Spitz e falou, doutora, primeira coisa na consulta, eu quero que ela faça a mesma alimentação da Nina, a alimentação natural. Porque eu quero que ela fique com pelo bonitão. Aí eu falei pra ela, até 1 ano não. Por que que eu recomendo? Porque se eu sei que aquele tutor tá com filhote, ele não tem ainda aquela adaptação de ter um filhote em casa. Ele vai passar por esse processo. Aí ele mal passar pelo processo de já colocar uma alimentação natural, ele não vai conseguir cumprir direitinho. E eu falo, completou 1 ano ou perto de 1 ano, a consulta com o nutricionista. É obrigatório. Perfeito. Então, assim, é até interessante porque alguns tutores, essa informação, para você médico veterinário, tem que ser muito claro com os tutores, porque muitas das vezes eles querem fazer essas coisas. Então, assim, eu percebo que na internet tem muito modismo. Sim. Dar alimentação crua pro cachorro, pegar, quebrar um ovo, botar ali de qualquer jeito, tá uma moda do ovo cru. Congelar o osso. Congelar. E aí, no caso, eu quero que você tire essas dúvidas, porque dá essas dicas pro tutor que está em casa de como é importante ter esse balanceamento dessas dietas, né? Que você já falou isso pra gente, como reflete nos animais, e como saber fazer. O que se pode colocar nessa mistura? O que se pode, assim, mesmo que não vai contigo, Uhum. dá essas dicas aí pros tutores. E esse modismo do ovo? Perfeito. Bora lá. Eu dou quantos ovos pro animalzinho? Essa pergunta do ovo. É do Deus, ovo, né? Meu Deus. Ou é ovo cru? Pode dar ovo cru pro cachorro? Eu falo pra... eu acho que... Eu Né? acho que Ó, não. Eu vamos falo lá. pra todo mundo Mas assim, dá um aquela- ovinho de codorna, porque aí não corre risco, tá na quantidade, é gostosinho, Por incrível que cozido. pareça, tá? Não O pode. ovinho de codorna, ele tem quase a mesma quantidade de gordura do que o ovo grandão. Sério? O ovinho de codorna é bem Sério? calórico também. Olha aí uma Ele não tem a informação mesma- que eu não Olha aí, ó. sabia. Ele não tem, Ah. ele não tem a mesma quantidade calórica, mas do teor de gordura que tem no ovo grandão é quase o mesmo teor de gordura Mas e do aí, de ele codorna. pode ser dado? Pode, sem E problema a algum. quantidade, assim, um bichinho pequenininho, um ovinho por dia de codorna? Dá pra fazer um ovinho por dia, sendo, claro, É é gostosinho, né? tudo calculado. É tudo calculado. A gente consegue fazer um Aham. ovinho? Consegue, sem problema nenhum. Tá. Só que a gente vai ter que tirar alguma coisa, vai ter que introduzir outra, enfim. Dá pra balancear, dá pra Sim. fazer. Dá pra fazer esse cálculo. Os animais de pequeno porte. Dicas de petisco, então. O ovo pode ser usado... eu já vou entrar no mérito petisco. Tá, então esquece. Do ovo. Dica de... Vamos lá, o ovo, tá? O ovo, ele não tem problema de ser utilizado, a não ser que ele seja cozido, tá? Ele pode ser Ótimo, cozido bota- e Ótimo. frito. Mas assim, como é que vai ser frito? Vai ser frito na manteiga? Não. Gente, coloca um pouquinho de água, quebra o ovo ali, ele vai cozinhar. Vai ser cozido de novo, só que Panela dá... antiaderente, meu bem. Perfeito. Pronto, Polishop, se quiser patrocinar o Isso. podcast, qualquer coisa. Aceitamos. Então, assim, pegou ali a panela antiaderente, quebrou o ovinho, fritou. Cara, não precisa colocar nada. Já tá ali, tá ótimo. Ah, Neto, eu não quero fazer frito porque vai dar trabalho de limpar a panela. Faz o cozidinho, tira ali a casca depois, deixa bem cozido, tá? É no mínimo 12 minutos pra cozer o ovo, depois da água fervendo. Então, deixa ele cozinhar bem. Ah, mas e aí, se eu der o ovo cru pro meu animal, o que vai acontecer? Primeiro, né, que você tá expondo o seu animal a algum tipo de bactéria ou infecção. Pode não acontecer absolutamente nada. O animal pode comer 10 anos de ovo cru e não acontecer nada. Sim. Mas, eventualmente, se algum dia acontecer, né, o negócio é um pouco mais complicado. Tem um estudo, um artigo que tem falando de bactérias de alimentos crus e o quanto elas são resistentes no corpo do animal. E aí você tem que mandar manipular os antibióticos para poder fazer nesse animal, que é algo muito complicado, porque elas são resistentes a basicamente tudo. Depois eu mando para vocês, é um artigozinho bacana. Eu quero. Esse Ele tá artigo. todo em inglês, mas aí Não joga tem um Google problema. Tradutor ali que já Sim. era.
E aí, o que acontece? E aí, lá também está mostrando sobre o congelamento profilático, que não existe. Congelamento profilático, basicamente, eu sei que vai ter muita... você vai estar na internet, provavelmente vai ter alguém que não vai gostar, tá? Mas o congelamento profilático, gente, nada mais é do que a bactéria que está ali naquele osso, naquela carne, dormir, ela vai hibernar. Quando você descongelar, ela vai estar lá, prontinha para fazer o mal que ela tem que fazer no seu animalzinho. Ah, Neto, mas não tem bactéria, não tem nada. Eu vou dar o ovo cru aqui pro meu animal, vou dar uma carne crua. Legal. Só lembra que tem um negocinho ali chamado salmonela. Ah, mas o animal não pega salmonela. Mas tu pega. E aí, quando teu animalzinho vem aqui, dá uma lambidinha perto do teu rosto. Opa! Talvez eu tenha pego ali uma salmonela sem comer algo cru, sem comer um peixe cru, sem comer uma carne crua, sem comer ovo cru. Mas o teu animalzinho comeu. Aí o pessoal fala, ah, Neto, mas a dieta crua é daqueles animais ancestrais. Gente... Pois é, né? Pelo amor de Deus, eles dormem na cama, eles tomam antiparasitário, eles tomam e se a gente quer falar de animais vacina. ancestrais, bora parar tudo. Porque a partir do momento que tu colocou aquele animal dentro de casa, é outra coisa, meu bem. É outra coisa. Aquele animal ia morrer na natureza com salmonela. E assim, fora que tem, falando da carne agora, né? O risco da toxoplasmose também. Detalhe, né? Verdade. Ainda tem E a assim, toxoplasmose. aí depois, o que acontece? Querem culpar o pobre do gato. E o bichinho lá com a ração dele, feliz da vida, não queria nem ter mudado. Exatamente. Mas aí quiseram meter uma Uma alimentação crua. Então, tá certo. Eu sou uma pessoa que eu sou contra a questão do alimento cru. Não sei se estou certo ou errado, a gente tá aqui pra tirar nossas dúvidas. Mas eu sempre recomendo pra que tu vai dar crua? Se não é bom a gente comer, por que tu quer dar pro animal? Exato. Aí eles querem questionar isso. Ah, porque na natureza, eu falei, meu bem, na natureza teu gato não ia estar desse tamanho, ele não ia ter uma coleirinha e ser chamado de... Um microchip, ia ter um AirTag na coleira dele pra tu ver não onde ia ele ser chamado de Garfield e tá dessa largura, meu bem. Então começou por aí que já tá errado, devolve pro ambiente. A não ia aplicar uma vacina nele. Porque não tudo tutor, ele quer questionar isso. Ah, mas na natureza, mas não sei o quê. Acabou. A partir do momento que tu te propõe a colocar dentro da tua casa, domesticar, e eu não tô falando assim de um animalzinho de rua, eu tô falando assim de tudo que a gente já domesticou os animais, né? Sim. A gente tem que entender que a ideia é outra. Exatamente. E o mesmo tutor que questiona isso é aquele que faz o aniversário do animal. Exatamente. Da natureza não tem aniversário. Então, vamos lá, que agora para você alimentar bonitinho, nada contra os aniversários, podem continuar fazendo. Que é legal, mas em relação à alimentação, nos convide. Pelo amor de Deus. Mas em relação à alimentação, sempre com nutricionista, gente. Isso é muito importante. E podem dar o ovinho, mas com moderação. E cozidinho, tá? O ovinho pode ser feito, mas com moderação. Aí, inclusive, eu indico o ovinho como petisco, às vezes, também. Sim. Aí, um dos petiscos que eu gosto de indicar também sabe aquele iogurte natural, integral, de 2 ingredientezinhos? Sim. Indico muito também. Cara, muito legal. Ajuda na questão do enriquecimento da microbiota estomacal também, por conta da quantidade de probióticos. Não é muito. Mas, cara, ajuda. Entendeu? Pode botar uma frutinha. Eu vou entrar aqui no mérito petisco. Então, o petisco, ele não é proibido por você. Não. Sempre seguindo a qualidade. Exatamente. E assim, a situação do animal, né? Exato. Então, por exemplo, petiscos de boa qualidade, mas o animal tá fazendo uma dieta, não podem ser aqueles, tem que ser os fit. Até as frutas. Pros gordinhos, pode os petiscos fit? Pode. O zero? Pode, mas aí quando tem... Eu tenho muito gato gordinho, gente. E a primeira coisa que tu mas e os petiscos? Aí eu digo assim, vai ter que cortar tudo. Mas agora o do tem gatinho, uns, né, cara, zero. por incrível que pareça, dá pra gente fazer bacana com frango. Claro, a gente não vai, como eu tava falando, não vai acrescentar o frango na ração do gato. Mas, gente, tem um petisquinho que vocês conseguem fazer pra gato. Corta o frango, miudinho, joga na airfry. Não coloca numa temperatura máxima. Coloca ali na intermediária. Ele vai começar a ressecar. Ele vai ficar durinho e vai ficar super crocante. Eles adoram. Tu já viste essa linha que tem na veterinária? Eu não vou citar aqui os nomes, né? Mas tem uma linha na veterinária de petiscos
que é a proteína pura. Ah, já vi. Tem um peixinho. Gente, que o é a peixinho manjubinha. desidratado. Manjubinha desidratada. Eu ainda não achei aqui. Menino, Mas tem, olha, tem. eles amam. Caramba. Aí tem o de frango, aí tem um que é de frango com cúrcuma e tal, que é Uhum. bem legal. E tem um que é peixinho crocante, Que o é nome. É um piabinha. peixinho. É uma piabinha. Gente, é um peixinho desidratado. É maravilhoso. Olha, a minha gata ficou louca com esse Foi, petisco. não Foi. achei, não achei. Depois eu ainda. vou te passar as dicas. Não achei ainda. Mas então, um petisquinho pode, sob Pode moderação. sim. Tudo, assim, gente, a gente parte do princípio, do princípio que, assim, qualquer coisa em exagero, ela não vai fazer bem, né? Então, assim, o animalzinho tá gordo. Cara, quando tá gordo, tu fica ali pegando uma colherzinha de doce de leite. Não. Quando tu quer emagrecer, tu vai com Não. doce de leite. Vou pegar uma coca normal. Vou pegar aqui uma colher. Não, né? Então, a mesma coisa pra eles, pô. Terminou de comer, fez alguma coisinha legal ali, fez um brincou legal ali, fez um xixizinho no lugar correto. Cara, um petisquinho ali. Só que, cara, tem um problema nosso, que é um hormônio, que é a dopamina. Quando a gente dá o petisco, a gente vê que o animal gostou, Acho que dá rápido a mais. gente libera a dopamina. E- A gente, eu quero mais a dopamina. Aí tu dá de novo. E tu vai dar de novo. E abrindo aqui um parêntese, né? É muito difícil pro tutor, pra ele entender a necessidade da dieta. Ele faz com ele. Ele fica sem comer, mas ele não aguenta colocar a quantidade. Eu acho impressionante. Não, mas é muito pouco. Não, mas ele me olha com uma carinha. Não, eu falo, gente. Exatamente. Mas é difícil. É muito complicado. Difícil, É bem eu acho difícil. engraçado Porque, isso. tipo, querendo ou não, é um animalzinho que ele não pode fazer por ele, né? Não pode. Então, tipo assim, ele não vai poder, pode, cara, eu tô com não fome, eu vou pode. comer mais. E olha, Então, tipo, ele fica te olhando, pedindo. E assim, falando da obesidade em si, né? É um risco seríssimo, porta de entrada para várias doenças, Tudo. né? A obesidade e a diabetes andam lado a lado nos gatos. E assim, quando que o tutor começa a entender que aquilo ali pode ocasionar nele uma doença que vai ser muito ruim pro animal dele, que às vezes vai necessitar, na maioria das vezes, de insulina. Cara, tu já pensou tu ficar aplicando todo dia no Insulina, né? É bichinho? horrível, cara. Então, assim, E quando... ficar dependente, né? Às Sim, vezes. horrível. aí tem esteatose hepática, entendeu? Então, Exatamente. aí piora problemas de articulação. Então, assim, tem Diminui que. a longevidade do A gente tem que ir animal. na dor pra eles entenderem. É. Porque senão o gatinho vai lá com o olhinho Às dele vezes, de gato. às vezes, realmente, a gente tem que, tipo, ser meio assim, mais caxias, né? Falar, É. cara, se tu não parar de fazer isso, teu animalzinho não vai sobreviver. É. Teve uma consulta que eu fui, que eram 2 Schnauzer. Eles, não era muito gordinho, mas os 2 eram bem gordinhos, né? Mas não eram, tipo, nossa, um era muito gordinho porque ele era muito guloso. Muito guloso Comia mesmo. dele do outro. Era basicamente isso. Só que o que acontecia? Eu fui lá na primeira vez, fiz ali a consulta, conversei com a tutora. Sim. E aí a tutora foi, tudinho, me explicou. Eu falei, cara, tá, vamos lá. Aí a gente fez ali o prazo de retorno, retornei. Um tinha perdido, tava bacana, e o outro não. Eu falei, pô, não é possível, Estranho, o metabolismo tão diferente, e esse outro aqui ainda é mais velho. Quase a mesma coisa. O outro, cara, eu não tô entendendo. Aí eu comecei a questionar ela falou assim, Neto, é o seguinte, a minha mãe vê que ele não tá querendo, ele tá querendo comer mais, ela coloca mais. E ela já tem um monte de Boicota. coisinha congelada na geladeira e ela fica dando. Aí eu falei, então peraí, que a gente vai marcar o retorno agora com a tua tua mãe mãe. presente. Aí a gente marcou o retorno com a mãe dela presente, eu toquei o terror, e aí a mãe dela entendeu que o que ele estava sentindo não era a fome em si, era compulsividade alimentar mesmo. Aí ela até fez um vídeo um dia desses, mandou pra mim, ela falou assim, olha só, Neto, a obesidade é uma doença, né? Olha como ele tá em cima da mesa que ele foi pros encontros, né? Olha como ele tá em cima da mesa aqui dos petiscos. Desesperado, querendo comer tudo. É o único que tá na mesa. Passando vergonha pra mãe. E aí ela entendeu que realmente não era a fome, era que ele queria comer porque, poxa, ele sente o gostinho da comida e tudo, e ele quer comer mais. Olha, saiu até uma pesquisa. Eu já li isso bastante tempo, mas essa pesquisa foi feita com diversos cães, né? Sobre a palatabilidade deles, que são as papilas gustativas do cão. Uhum. E a quantidade de papila gustativa do cão, eu tô falando do cão, né? Que o gato ele é mais seletivo. É semelhante à do humano. Uhum. Eles têm uma quantidade muito grande. É tanto que,
Por isso que eles param naquelas maquininhas de frango e fica ali babando, censurando. Eles têm Televisão de cachorro. a televisão de cachorro. Então, por exemplo, você tá fazendo uma comida na sua casa, o cão já fica em alerta, ele fica desesperado para saborear o seu alimento. Eles têm mais essa vontade, né? Porque a papila gustativa deles é bem semelhante à do humano. Bem, Então, justamente por a gente saber isso e trabalhar na parte comportamental associado a, digamos, as nossas especialidade, né? Eu sempre peço para o cliente ele entender que o animal, semelhante a uma criança, ele tem que ter uma rotina. Então, o petisco, que funciona como enriquecimento alimentar, esse enriquecimento que faz parte da vida dele, por exemplo, imagine você comer pão a tua vida toda, que é isso que a gente questiona na parte comportamental. E o animalzinho comer ração a vida toda. E sem contar que tem muitos animais seletivos. Nossa, é desesperador pegar um animal seletivo, a gente vai chegar nisso, que é o único. Eu quero que você dê uma dica com relação a isso. Mas você pegar esse animal e não colocar nada nessa rotina dele, como um brinquedo recheado, um petisco, por mais, assim, coloca um petisco saudável, deixar ele poder ter essa experiência, porque ele sente realmente vontade de comer. sim. Ele sente vontade de comer. Não, o gato, não. Se deixar essa ração e a água, ele vai ficar feliz. E o sachê dele, né? Já o cachorro, não. Ele sente vontade de comer. Isso é fato. E como é que a gente vai fazer com os animais extremamente seletivos? Aí já é um ponto bem delicado. Primeiro, a gente tem que ver de onde está vindo essa seletividade. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que o animal já nasceu seletivo. Mas quem os torna seletivo é a gente. Vou te dar um exemplo. Filhotinho. Ele veio comer a primeira ração. Deu 2 semanas e falou assim, ele não tá comendo igual que ele não tá comendo antes. Ah, vou mudar. Tu mudou. É cliente assim que ela mudava direto. Aí demorou mais um tempinho. Ele já não tá comendo de novo igual. Não, vou mudar. Ou seja, você tá introduzindo várias coisinhas pra ele em um curto período de tempo. Então ele tá percebendo que quando ele para de comer um pouquinho, ele vai ganhar algo diferente. Sim. E aí a gente começa a criar uma seletividade alimentar. E aí chega um ponto que tu já ofereceu tanta coisa pra ele, que ele já sabe o sabor de muita coisa. E aí tudo que tu introduz pra ele já é algo repetido. E aí ele fala, não vou querer isso aí, já comi. Entendeu? Então, às vezes, gente que cria. Claro, tem os animais, né? Que tem uma particularidade de seletividade alimentar dele mesmo, né? Algumas raças são mais seletivas, Sim. então é algo que a gente tem que começar a procurar. E aí o que acontece? O animalzinho já nasceu com essa seletividade, ele é muito seletivo. O que a gente vai fazer? Cara, eu não vou conseguir trocar o sabor, eu vou trocar a textura. Será que por essa textura ele não vai se agradar mais? E aí a gente vai mudando a textura, vai tentando acrescentar outras coisas que possam atrair. Quando você encontra algo que atraia muito o animal, a gente, vou montar uma dieta baseada nesse ingrediente aqui. Então, esse ingrediente ele vai tentar ser o sabor predominante nessa dieta. E aí a gente vai tendo essas estratégias. Mas é muito engraçado que às vezes a gente mudou a textura e eles gostam. E aí, com relação à seletividade, que a gente encontra muito com relação à ração. Uhum. Qual a sua postura diante disso? Com relação às rações, como é que faz com esse animalzinho? E sachê? Vamos lá. Essa seletividade no sachê também, tu diz? Não, é pra misturar. introduzir, né? Misturar. Entendi. Tá. Dá pra fazer. Inclusive, na Royal, eles têm atrás, eles têm a posologia que você tem que colocar da ração. E caso você queira colocar o sachê, eles falam, então se você for colocar metade desse sachê, você vai ter que colocar tanto dessa ração. E eu acho isso bem legal, que facilita pra caramba. Eles perguntam, tem alimento úmido ou não? Muito legal. Exatamente, eu acho isso muito legal. Então, assim, dá pra fazer esse manejo de fazer a introdução do sachê junto da ração. E aí, claro, tem que ser esperto, porque eles também são muito espertos. Então, cara, botei o sachêzinho junto da ração, não coloca só o sachê perto da ração, separado. Mistura. Se ele fosse atrair mais pelo sachê, ele vai ter que comer a ração para sentir o gosto do sachê. Sim. Então, já é uma estratégia da gente utilizar para esses animais mais seletivos, né? E aí tem, claro, aqueles animais que mesmo tu fazendo todas as estratégias alimentares possíveis, ele ainda continua com uma seletividade. E aí, às vezes, a gente tem que parar e pensar, será que realmente é uma seletividade alimentar? Será que não tem algo gástrico envolvido? Será que não tem algum tipo de alguma doença que possa estar
implicando ali nele, ele tá tentando me mostrar dessa forma de não tá querendo comer. Então, digamos, o animalzinho que comia ali normal, do nada ele virou seletivo. A gente já começa a suspeitar. Vamos pedir um exame complementar ali para avaliar essa barriguinha. Vamos pedir outros exames para avaliar direitinho como é que tá esses parâmetros. Isso é importante. E aí, tentar entender se o animal tá realmente saudável. Cara, ele tá saudável, tá tudo normal, todos os exames normais, nada alterado. Realmente é uma seletividade. E aí a gente vai partir para esse princípio de procurar o que o animal vai aceitar. Só que aí a gente tem que começar a tomar cuidado quando ele aceita algo. Então, tipo, não é exagerar. Começou a demonstrar que tá perdendo interesse, muda a estratégia de oferecer. Então, tipo, caramba, eu deixo a ração dele livre. Sempre. Coloco a ração, vou-me embora, quando volta. Aquela ração que ela tá livre ali, ela tá sendo oxidada, tá? Aqui tem mineral, aqui tem vários outros nutrientes que oxidam com o tempo. Mesmo que seja curto. E aí ela vai perdendo sabor, vai perdendo crocância. Então, assim, aquilo ali já vai deixando o animal mais seletivo, porque ele vai falar, cara, eu vou comer essa ração aqui. Pô, Tá xoxa, que já nem tá biscoitinho xoxa, não tá xoxo, nem né? crocante mais. Então, assim, estipular os horários, como tu tava falando. É igual criança, estipular os horários. Coloquei ali a raçãozinha, não comeu, deu tanto tempinho, tira. E coloca na quantidade menor, né? Não precisa encher o Exato, pote. não precisa exagerar, não precisa exagerar. Fraciona em vários momentos do dia, para não deixar o animal comer somente um dia ou duas, Uhum. ou 2 vezes ao dia. E ali, no caso, colocar uma quantidade menor, né? Exato. E aí vai respeitando. Mas Neto, eu vou colocar uma quantidade menor e aí eu vou ter que colocar mais vezes. Não tem problema, gente. Não tem problema. É um animal filhinho. Exatamente. E aproveitando aqui que a gente está falando de ração, dá aí umas dicas de como o tutor deve escolher a ração do pet dele. Perfeito. Porque a gente sabe que hoje tem inúmeras marcas, a gente sabe também que tem diferença na qualidade. Então, assim, como é que o tutor deve fazer a escolha da ração para o pet dele? A escolha da ração ela vai depender também, tá? Muito do poder aquisitivo do tutor. Se o tutor tiver um poder aquisitivo ok, que ele veja que ele... Claro, ele prioriza ali a saúde do seu animal, não tem porquê não fazer uma ração super premium, né? Sim. Então, sempre tá tentando optar pelas rações super premium. Por quê, gente? As rações super premiums, em geral, a maioria delas, elas utilizam ingredientes mais selecionados. Então, eles selecionam mais aquele ingrediente, são ingredientes de primeira linha. Então, quando a gente seleciona os ingredientes e tem um ingrediente de primeira linha, a gente tem uma absorção desses nutrientes muito melhor. E por isso que quando você muda a ração, você olha, caramba, o pelo dele ficou mais brilhoso. Nossa, ele tá com as fezes menos fétidas. Nossa, ele tá conseguindo ter uma ingestão de água melhor. Isso tudo vai ser decorrente da qualidade do alimento que tá introduzindo naquela ração. Então, ali, primeiro, fazer uma ração de preferência super premium. Não deu para fazer uma super premium? Faz uma premium. Mas sempre tá optando ali pela super premium de primeira escolha. Certo. Tá? Claro, eu particularmente gosto muito das rações importadas. Tá? Não por conta que é mais caro nem nada, mas pela forma que eles utilizam os ingredientes. Vou te dar um exemplo aqui da Royal, tá? Digamos que a Royal faça ali uma ração hipoalergênica com uma proteína hidrolisada de salmão. Neto, Royal, seguinte, eu sou o fornecedor do salmão da Royal. Olha, Royal, seguinte, acabou meu salmão, eu não tenho. Aí a Royal fala assim, ó, beleza, então a gente não vai produzir porque tu não tem o teu salmão. Eles não vão atrás de um outro mais barato ou um outro de menos qualidade. Eles são fidedignos àquele fornecedor de insumo. Então, isso padroniza muito a qualidade da ração. Sim. Então, tu não tem uma variação de qualidade, entendeu? Entendi. E aí, por conta disso, acaba sendo uma ração com um padrão de qualidade melhor, porque ele tem aquele segmento ali. É aquilo ali e o que tá ali é aquilo. Acabou. Então, tipo assim, tá aquele nutriente ali, é aquele nutriente daquele fornecedor que ele tem lá exclusivo de 10 anos atrás. Exatamente. E assim, lembrando Vamos que uma puxar. ração super premium não é à toa, né? Esses benefícios a gente vai ver ao Exato. longo do tempo. E a gente queria aproveitar aqui que a gente está falando de ração e falar um pouquinho da linha de ração Royal Canin,
né? Que é uma linha que, além de ser nossa parceira, a gente ama e prescreve muito. Eu, Prescreve com particularmente, segurança, né? eu amo a Uhum. linha de felinos deles, porque é uma linha completa que tem para todos os tipos de gatos, tem para várias raças e tem também as terapêuticas que a gente precisa muito. Eu, Sim. por exemplo, adoro a gastrointestinal para os animais com doença inflamatória intestinal, né? E a Comigo renal acontece também, bastante, a né? urinária, que também são minhas Carro-chefe. favoritas, É. né? Urinária é carro-chefe na parte da felina. Carro-chefe. Com certeza. E também, assim, não tem nem como deixar de falar dessa ração aqui, que ela é maravilhosa, que é a ração hipoalergênica. A gente consegue utilizar muito para triagem também, tá? Exatamente. Sele- Eu uso bastante para triagem. Eu fico agoniada quando vou atender um animalzinho que ele já faz hipoalergênica há anos, mas não fez um diagnóstico correto, né, da dermatite atópica para saber se tem alergia alimentar ou ambiental ou as duas. Então, assim, ela tem que passar primeiro por uma triagem para a gente saber se o animal tem ou não alergia alimentar e depois passar para as próximas etapas de diagnóstico, Com certeza. né? Só que é uma ração que nos dá uma segurança. E o que eu acho mais interessante é que, além dela ser uma ração terapêutica, ela tem uma palatabilidade muito aceitável pelos animais. É verdade. E isso Isso é muito importante quando a a gente gente bate faz muito de essa frente com restrição. isso. Quando fazemos essa restrição, que o animal tem que comer ela durante um período, então o animal vai ter essa aceitabilidade melhor. E também nós temos a novidade que, junto com ela, tem um sachê, que vai ajudar nesse processo Tem um de sachê diagnóstico. hipoalergênico também da... Tem. Tem? Olha, eu não sabia. Isso é novidade para mim. Ou então- A Royal Canin, Tá com você. ela tenta sempre expandir para alimento úmido, principalmente para os gatos. Eu acho isso Isso é muito legal. maravilhoso. Isso é muito bom, maravilhoso. cara. Ajuda Renal, bastante. urinário, Sim. tem Sim. tudo sachê. Os E outra, né? gatinhos. E ajuda muito também na aceitabilidade do alimento, porque vai que o animalzinho vai fazer ali, digamos que ele fez toda a triagem, vai ter que comer uma hipoalergênica para sempre. Cara, ele comer só a ração pra sempre, não dá colocar um sachêzinho ali, não vai ter um Exatamente. negocinho diferente. Porque a gente sabe que quando a gente trata de um animal com sensibilidade alimentar, cara, qualquer descuido é Verdade. complicado, né? E Então, é o bem legal. interessante, Neto, é você falar para as pessoas, porque eu acho assim, que as pessoas têm aquela ideia que o nutricionista veterinário só vai passar alimentação natural para o cachorrinho Não. ou para o gatinho. E não é. Gente, vai procurar o que é melhor para aquele animal de forma individualizada. Eu creio que você tenha pacientes que só utilizam ração, Sim, mas da forma correta. exatamente. Assim como tem paciente que só usa alimentação natural, É. né? Ou fazem as duas, mas você faz de forma correta. Então, explique-se um pouquinho pro pessoal de casa que não é só alimentação natural. A primeira pergunta que eu faço quando a gente senta para fazer a consulta, eu pergunto. Claro, pergunto o porquê da pessoa veio aqui, né, para consulta. E eu pergunto para ela qual a tua disponibilidade de tempo e qual a dieta que tu achas que tu consegues seguir. Porque não adianta também eu passar alimentação natural para a pessoa, que não, vou ser bem sincero, não é algo fácil, tá, gente, de fazer. Não é. Você tem que disponibilizar um tempo para cozinhar, tem que disponibilizar um tempo para separar a comida, congelar, descongelar, servir o animal, porque não pode deixar a comida ali para, 30, 40 minutos que ela vai estragar. Então, assim, primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa vai ter disponibilidade. Tem muita gente que quer fazer e tal. Fala, cara, tu tem disponibilidade para fazer? Tu vai ter um tempinho para cozinhar pro teu animal? Tu vai ter um tempinho para separar a comida dele? Poxa, eu não vou ter. Então, olha, eu acredito que pra, né, a tua rotina, a dieta que se encaixe melhor para ele seria a ração. Ou seria a dieta mista, que já diminui um pouquinho mais o trabalho. Então, assim, eu sempre procuro saber a rotina do tutor. Porque não adianta nada eu calcular uma dieta, poxa, mirabolante, muito legal, muito bonitinha. Claro, pode ser o melhor pro animal, mas Se não for feita. se não for feita, não vai adiantar. Exatamente. Então, Sim. não adianta. Então, muitos animais eu ainda utilizo, sim, ração 100%. E aí a gente tem que... aqui atrás da ração, ela é o mais fidedigno possível. Só que aqui a gente ainda não tem a questão... Claro, tem ali a moderação de atividade do animal, mas quando a gente faz um cálculozinho, fica bem preciso. E aí, alguns tutores querem fazer a ração, mas querem fazer, digamos, um enriquecimento ambiental com um ovinho, com iogurte. E aí, isso a gente já tem que calcular e subtrair aqui da ração, pra gente não ter o desbalanço energético. E aí, também me procura por conta disso. Então, assim, a ração,
meus animais, particularmente, eles comem ração, né? São felinos, só tenho gato, tenho 6 gatos. Uhum. E aí, eu já tentei introduzir alimentação natural pra eles. É algo que eles aceitam um dia e não querem mais. É tipo assim, eu acho que eles aceitam como... Cara, beleza, um sachê. Opa, diferente. Aí eles comem e não vai mais. Não vai mais. Então, assim, que o gato, ele tem, né, essa seletividade por ter um alimento mais crocante, mais ali, mais fresco, enfim. Então, eu sou totalmente a favor da ração, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, pelo amor de Deus. Não é só alimentação natural, Isso, é importante tá, deixar gente? Não é claro. só alimentação natural. A parte do nutricionista, do nutrólogo, a gente não mexe só com alimentação natural, tá? A gente utiliza muito a ração. Então, a gente utiliza a ração como ali um coadjuvante no tratamento de alguma comorbidade que o animal pode ter também. Então, assim, eu adoro a ração, a facilidade que a ração tem. Sim, a praticidade, né? E sempre tento procurar com o tutor qual tipo de alimentação a gente vai conseguir seguir. Tem tutor que fala que consegue fazer alimentação 100% natural, a gente vai e passa, demora um tempo e ele fala, Neto, eu não tô dando conta. Tá difícil. Aí fala, então vamos pra ração. É porque não é fácil. A gente pensa que é uma coisa, porque assim... muito fã da ração. Pois é. Ração. Então, assim... Praticidade, qualidade, tá tudo calculadinho. Exatamente. Então, assim... A alimentação natural é boa, mas ela dá trabalho. Então, elas... É uma escolha. Exatamente, é uma uma escolha. Então... Todas as escolhas vai ter uma renúncia, né? Então, você vai ter uma escolha e vai tirar um tempo para isso. Um tempo que você pode estar dedicando para outra coisa. Tem tutor que tira o fim de semana ali. Exatamente. Mas... E é importante. E assim, poxa, gente, é muita dica. Olha, eu ainda tinha um monte de dúvida para tirar. A gente vai ter que fazer a parte 2, com certeza. O Neto vai ter que gravar, ele vai comprometer aqui agora. Ele nem sabe, mas ele vai se comprometer. Sendo posto na parede. De fazer, assim, uns 2 vídeos pequenos para dar várias dicas de petisco para vocês, assim, para fazer no dia a dia, que não vai interferir, digamos, na dieta do animalzinho, mas só para melhorar o enriquecimento alimentar do seu pet. Ele vai fazer esses 2 vídeos e a gente vai postar no podcast. E assim, pena, a gente já tá chegando no final. Passou muito rápido. Muito tem rápido. Muita pergunta, muita dúvida ainda. Eu acho que vai ter a parte 2. É um tema, mas agora vai ser ao vivo, eu tô mandando pergunta e a gente falando. A gente vai fazer essa parte. E assim, gostaria que você deixasse uma mensagem muito especial. Esse episódio, ele é muito especial para os tutores, né? Que tem essa preocupação de melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos seus animaizinhos, que oferece o melhor. Não importa, independente da situação financeira, mas é aquele tutor preocupado, comprometido. E eu gostaria que você deixasse um recadinho do coração aqui nessa câmera para eles, para falar um pouquinho sobre essa importância da alimentação natural, se precisar te procurar, e aí, para deixar esse recado no coração deles, tá? Perfeito. Gente, é o seguinte, a alimentação, ela é a base. Só que o que acontece? Quando você, dependente da condição financeira, a melhor alimentação que o seu animal vai ter é a alimentação que você pode dar. Lembre-se, eles são totalmente dependentes de vocês. Então, imagina só, se vocês fossem dependentes de alguém, vocês iam querer comer a alimentação que seu animal está comendo hoje? Entendeu? Então, pensem nisso. Se você falar, cara, eu ia querer, porque ele tá comendo uma ótima ração. Show de bola, parabéns. Se você acha, caramba, eu posso melhorar um pouquinho. E se eu deixar de tomar só essa cervejinha aqui nesse fim de semana, será que ao longo do tempo eu não posso comprar uma saca de ração melhor pro meu animal? A qualidade da nutrição dele é totalmente dependente de vocês. Então, pensem nisso. Se vocês ficariam felizes com a alimentação que seu animal está comendo, se fosse você. Só um exemplo. Ótimo. Eu adorei. E assim... Neto, obrigada por ter aceitado por o nosso nada, convite. Meninas. Adoramos te receber aqui muitas dúvidas, inclusive nossas pessoais, né? Que a gente quer passar para os tutores, mas também para a gente. Exatamente. Porque a gente também tem pet, a gente também é mãe de pet, né, Larissa? E a gente ama esse papel também. Eu tenho certeza que os espectadores vão adorar esse episódio, né? Com certeza. E a gente queria te agradecer pela presença e... Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho!